que os grandes brinquedos, assim, qual foi dessas grandes atrações clássicas que ele viu, que ele participou, Piratas do Caribe? Não, Piratas também não. Putz, agora eu tenho que lembrar quais tem, né? Porque assim, eu sei que a Mansão Assombrada era um xodó dele, não conseguiu ver. Esse é o melhor, até hoje, pra mim, é o melhor. O Abraham Lincoln, ele viu, até porque também a criação dele, né? O primeiro mecatrônico da história. Não, e foi lançado na feira, na World Fair, né? Na World Fair de 64. Foi lá que a Disney, na verdade, dominou e aí pegou as atrações que ela utilizou lá, porque assim, os caras contrataram, né? As empresas contrataram para ela fazer as atrações. Ela criou as atrações temáticas para essas empresas, porém, no contrato, a atração depois participaria dos parques, seria da Disney. Então, na verdade, quando inaugurou, ela já tinha o Abraham Lincoln, ela já tinha o... A gente acabou de falar antes de começar, que a gente estava falando dos irmãos Sherman, aquela do Carrossel do Progresso. There's a great beautiful tomorrow. A plateia roda, né? Exatamente, que a plateia roda e vai mostrando da comunicação, não? Levou essa, aí levou o Small World, levou aquele dos carrinhos também, que a gente comentou aqui, né? Do People Mover lá, tal, que acabou levando também. Então, assim, esses brinquedos ele teve a sorte que já tinha, né? Então, assim, tinha o dos carrinhos, Utopia, não, Autopia, exatamente. Né? Autopia, até hoje existe, é bobinho, existe, né? Esse aí. Então, assim, ele chegou a ver muitas atrações, né? As principais não, assim, a principal que me deixa triste dele não ter conhecido, porque realmente era uma paixão absurda que ele tinha, era da Mansão Assombrada. Cara, isso é genial, que é o meu favorito cara. Até hoje, assim, é o que eu mais gosto. Cara, é o meu preferido também. É maravilhoso, né? É cara? demais, cara. Maravilhoso. E aquela primeira sala que você This chamber has no windows and no doors, né? Aquilo é um elevador, né? Um elevador. Aquilo ali embaixo dos quadros. Cara, aquilo ali é muito Não, e você sabe o que é cara. interessante? Porque assim, tem uma foto, porque eu fiz aquele passeio eu fui conhecer, né? Então eu fiz aquele passeio dos bastidores, né? Do que você faz nos túneis. Subterrâneo, né? No subterrâneo. Mas tem uma foto na internet que é muito interessante, cara, que mostra uma aérea. Cara, você tem a casa aqui, e aí do lado da casa tem assim, cara, tipo um pavilhão gigantesco. A atração não rola na casa. Ela rola toda naquele pavilhão. E você não sabe. Porque quando você vê aquele baile dos fantasmas, Exato. É tudo um espelho que eles ficam do lado, né? Ficam do lado, vai fazendo. Cara, isso aí era uma tecnologia, cara, muito foda pra época. Pra época? Né? Por isso que eu te digo que de tudo que eles tinham lá, mesmo um que o Walt Disney viu, por exemplo, o Jungle Cruise, ele chegou a ver e pra época, você imagina, o cara fez um passeio, um safari, na verdade, né, ali pelo riozinho, no meio dos animais e tal, você fala, cara, dentro de um parque, isso ninguém tinha feito, não existia isso. Primeiro, eles tiveram que construir um rio, que não tinha. Então o cara fez um rio ali. A gente tá falando em Anaheim, não estamos falando em Orlando que só tinha brejo, tá falando em Anaheim, no meio do deserto. Os caras construíram um rio. Aí os animais eles tiveram que, evidentemente, criar todos em mecatrônico, porque a ideia do Disney era animal real. Aí um cara que falou pra ele, Disney, preciso te falar um negócio, real não vai dar certo. Por quê? Ele falou, porque o animal real, de dia ele dorme ou ele caça, à noite. Exatamente. Como é que você vai controlar? Você vai fazer o passeio à noite. Então, assim, que é uma outra coisa que ele, coitado, não pôde ver. E hoje a Disney conseguiu no Animal Kingdom, né? No Animal Kingdom você tem o safari lá com animais reais. Sim. Então você vê o leão ali solto. Você fala, cara, que louco. Essa era a ideia inicial do cara, pra ver como ele tá sempre à frente, né? Só que ele não tinha recurso. Para aquela época, o recurso que ele tinha era... Vamos fazer com o que a gente tem aqui. Vamos criar um elefantinho bonitinho aí. Tanto que a primeira vez que ele fez, a gente tava falando de coisa chata, tá? A primeira vez que ele fez o passeio, era muito educativo e não tinha graça, era chato e as pessoas não estavam gostando daquilo. Aí ele chamou o Mark Davis, que é um dos Nine Old Men, né? E um dos maiores gênios, que é o cara que fez a Casa Assombrada, desenhou, né? A Casa Assombrada, desenhou Piratas do Caribe e tal. Esse cara é um gênio. E ele era muito bom de piada. Aí o Disney falou pra ele, cara, preciso de você precisa criar umas piadas. Aí botou aqueles caras no tronco. Exatamente, aqueles caras no tronco. Isso aí. O rinoceronte, cara, aquele é demais. Ele colocou aqueles caras no tronco, os macacos roubando a comida na galera. Tentando botar a coroa, né? O elefantinho um jogando água no outro e pega em você. Foi tudo sacada do Mark Davis, cara. E aí a atração, evidentemente, bombou. Aí muito mais fila e tal. Então ele falou, você vê como precisava ter essa magia que passou despercebida, né? Os caras não tinham colocado isso. Primeira vez que eu fui na Disney, cara, os grandes lances eram Jungle Cruise, a selva, Piratas do Caribe, Small World e a Casa Mal Assombrada, um dos grandes. De resto era só carrossel ali porque a ideia era essa, né? De um parque de diversões, assim. Mesmo o castelo, era bonito de ver, mas não tinha nada, não tinha atração nenhuma. Você passa dentro. no meio ali, aliás, é um pouco decepcionante, né? Decepcionante. Você entra no castelo, não tem nada, ele é um túnel. Agora tem, né? Agora tem o dragão. Você entra nele, aí tem uma saída que você vê tem algumas salas da Bela Adormecida
e você vai descendo, tem um calabouço, e aí tem o dragão mesmo. Eles meteram um dragão ali e tal. Esse eu não vi. Então, mas você sabe que é engraçado? A primeira vez que, depois que eles haviam construído isso, e eu já tinha ido, eu também comi bola, eu não sabia. Aí depois que um amigo falou, como assim tem? Ele falou, tem, pô, do lado tem uma portinha. Aí dessa que eu fui agora, a primeira coisa que eu quis fazer, que eu ia esquecer, falei, pô, preciso desse... E é bem legal, cara, é bem interessante que você pode entrar, pelo menos, né? Só que esse é o de Orlando. Não, o da Disneyland. O de Orlando não tem. De Orlando não tem nada. De Orlando é só... O de Orlando tudo é maior, né? Tudo é maior. Tudo é mais faraônico, né? Tudo é mais faraônico e o de Orlando é o restaurante, né? Você tem o restaurante da Cinderela ali na parte do castelo, tem a porta que as menininhas vão lá pra virar princesa, né? Que os pais pagam. Então tem a maquiagem, o vestidinho. E do outro lado é o restaurante. Isso que tem, mas não tem atração, né? Tem isso aí, tem do restaurante, então não tem uma atração. E todos esses rides, como eles chamam, esses brinquedos, né? Todos foram aperfeiçoados. Você vai na Casa Mal Assombrada, tem coisas novas, tem coisa agora com projeção. Os caras usam a tecnologia, né, cara, pra melhorar, mas o que eu acho legal, assim, a Casa Assombrada, ela ainda mantém, de todas essas atrações, assim, eu acho legal porque ela se mantém original. Mas tem tecnologia nova. Exatamente, tem tecnologia nova. Aquela cabeça, por exemplo, que fica flutuando. Tem tecnologia nova, mas você fala assim, cara, mas ela não tá... Eles não tiraram, por exemplo, igual o Piratas do Caribe, que teve que... O Piratas do Caribe você tá totalmente reformulado, porque depois do sucesso do filme... Tiveram que botar personagens do filme. Então você vai hoje, tem o Johnny Depp, você vai hoje, tem o Barbosa povo, lá. Barbosa, tem o povo. Então, assim, hoje eles já tiveram que mexer nisso também pra ter, né? Então não tinha. A Splash... era outra que ela era bem original também, porque você entrava, tocava a musiquinha do Canção do Sul e era só o coelhinho lá, o urso e tal, aquela parada. Hoje eles tiraram, hoje vai virar da Tiana, que é da Princesa e o Sapo. Eu, particularmente, vou gostar muito, porque eu sou um fanático por New Orleans, assim, fanático, cara. Essa é a minha cidade número 1 da América, assim. Eu sempre vou, sou gamado mesmo naquilo, gosto muito, tenho muitos amigos. E, pô, fiquei feliz por isso, que eu falei, bom, legal, acho que eles vão fazer, de repente, uma tematização ali de New Orleans, porque a história, obviamente, se passa em New Orleans, né? Então, nesse sentido, eu acho que vai ser legal. Mas não precisava ter tirado. Eu penso assim, podia ter feito um saudosismo, né? Mas, enfim, tem que renovar também, né? Você tem que pensar que... Mas não por essas questões, né? Como a gente falou, isso é bobagem. Isso é bobagem. Eu acho que tem que renovar porque a criançada hoje... Sim. Entendeu? Sim. Agora, sabe que Piratas do Caribe são as caras dos piratas? Eu acho que eles são 6 ou 8. E que se repetem, repetem, né? Hoje eu acho que os caras deram uma mexidinha melhor, assim, porque hoje você vê que tem umas atrações, uns personagens novos. Mas antigamente, quando lançou a primeira, com certeza era isso. E não só no Piratas, né? Qualquer outra coisa que eles iam fazer depois, mesmo dentro da Casa Assombrada, você vai ter ali umas caras que é parecida, que é igual. Você fala, pô, esse cara parece aquele outro. Mas aí você até entende que é custo, né? Tanto que a Casa Assombrada foi interessante porque eles fizeram em duplicidade. Eles já fizeram ela inaugura em 68. E eles já fizeram 2 exatamente para poder inaugurar já na Disney World, entendeu? Porque os caras já estavam com o projeto de lá, né? Então, falou, pô, já vamos fazer as 2. Vamos fazer assim, 2, né? Já vamos fazer as 2, entendeu? Então, assim, essa foi a única que foi feito já em duplicidade mesmo. Os caras falaram, vai fazer esse, faz 2. Vai fazer esse aqui, faz 2, porque já ia para lá. Apesar da casa ser diferente, o que é muito legal, né? Porque a casa, né, por fora é diferente. Tanto que a mais bonita é a de Paris. A de Paris é sensacional porque a casa é igual a casa do o Hotel Bates. Puta, igual. Você olha e fala, cara, ela é muito mais assustadora do que qualquer outra das casas, entendeu? Sei. Então você fala, a outra, que é da Disneyland, é uma casa de New Orleans, né, cara? É uma casa vitoriana, né? Então, porque seria o quarteirão de New Orleans, né? A ideia do Disney era essa, né? Ele era muito fã de jazz, então a ideia era essa, tinha um bar de jazz ali rolando a coisa. E aí eles acabaram mudando. Mas a de Paris até hoje eu acho aquela casa sensacional. Eu não fui na Disney de Paris. Agora, o Piratas do Caribe, cara, tem uma cena que eu amo, que é aqueles caras na cela com o cachorrinho. Com o cachorrinho com a chave e eles tentando convencer o cachorro. Adivinha de quem é? Mark Davis. Cara, aquilo é muito essa cena é dele, cara. Ele que criou. O prefeito também no poço, né? As mulheres ali, tipo, correndo atrás do cara correndo atrás. Primeiro um cara correndo atrás da mulher, depois a mulher correndo atrás do cara, né? E você sabe o que é engraçado? Tem aquela parte do fogo, né? Que eles colocam, aquela projeção. Era muito bem feito aquilo, né? Muito bem feito. É tão bem feito que eles contam nesse passeio que a gente faz do subterrâneo, os caras contam que uma vez pegou fogo real, cara. Imagino. E quase uma tragédia, porque passou batido. Imagina. Aí um cara falou, pô, peraí, ali tá pegando mesmo. Aí os caras foram lá e apagaram e falou, de tão perfeito, porque realmente quando você passa a primeira vez,
Depois que você já foi e tal, você saca, né? Da luz e tal. Mas quando você vai a primeira vez, aquilo te impressiona mesmo, porque parece uma chamas mesmo, né? Que tá rolando ali. Como os caras deixaram isso? Uma coisa que me impressiona muito, cara, me impressionou muito é que eu fui na Disney criança. Sim. E, cara, aquilo era... Meu Deus do céu. Depois, quando eu fui adulto, como tudo é muito menor, muito menor. Inacreditável a sua perspectiva, sim. Né? É igual o Play Center. Nossa, o Piratas do Caribe, pra mim, cara, quando a gente entra ali, que tem aquela batalha onde tem o Barbosa lá, né, cara... Parecia maior, né? Não, o teto é quase aqui, né? A Disney, eu só fui velho, né? Então eu nunca fui criança, então eu não tenho essa visão. Mas, por exemplo, no Play Center eu sempre tive. Porque o livro do Play Center é meu também, né? Eu que escrevi o livro oficial do parque. Então, pô, o Marcelo Glutsklas, o dono, eu acabava frequentando muito o finalzinho do parque porque a gente tava trabalhando em cima do livro. E eu até comentei isso, porque eu ia muito quando era criança, muito mesmo, assim, muito. Cara, quando eu entrei naquilo, eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus, mas é pequeno, cara. Porque parecia gigante, assim. Pra mim era muito... é a sua perspectiva. Se bem que na minha época, a gente tá falando aqui dos anos 80, ele realmente era grande. Porque o Play Center tinha um tanque de baleia e de golfinho. O Play Center era bem legal, cara. Tinha um tanque de baleia, cara. Você fala assim, cara, você tinha um SeaWorld. Era uma Disney com SeaWorld dentro. Então você era muito... Você tinha Montanha Encantada. Gigantesca, cara. Sabe? Assim, pô, a Montanha Encantada é a atração de Disney, assim. Era muito grande. Era nível, tinha umas coisas ali muito legais. Muito, muito. Você vê, você fala, cara... Agora, você vai hoje, realmente, a tecnologia, cara, você vai, por exemplo, no Animal Kingdom, sim. O brinquedo do Avatar, cara, eu encarei 6 horas de fila. 6 horas de fila para 5 minutos de diversão. Mas é uma coisa... Aquele da motinho, né? Inacreditável. Você entra dentro do filme, né? Do filme, cara. Agora, tem aquele que eu não fui, que é um barco que você vai... Então, eu comi bola nesse aí, porque é o seguinte, para não pegar essa fila imensa, eu fui agora, né? Eu fui o ano passado. E eu não conhecia esse do Avatar, eu não conhecia. E aí eu quis ir exatamente nesse. Aí eu tinha... A gente foi inauguraram um novo... Onde era aquele teatro chinês? Lembra no Hollywood Studios? Tinha um teatro chinês, tinha aquele passeio de cinema. Que era agora é do Mickey caramba. e da Minnie, né? Exato, agora é do Mickey e da Minnie. Só que, como ele é aquela atração magnética, o chão, muitas vezes eles param, porque algum infeliz joga alguma coisa e aí tem que parar. Porque ele é o mesmo sistema do Ratatouille, né? O chão lá é magnético, o carrinho vai rebolando ali. A gente foi nesse aí, tava fechado. Exatamente por causa que algum infeliz jogou e tal. Aí o que eu consegui? O ingresso para voltar, só que eu falei, bom, então eu não quero ir nele, eu quero ir em outro. E aí eles me deram o ingresso para ir nesse aí do Avatar. Então eu não peguei fila nenhuma, aquele ingresso que você já entra direto. Então a gente chegou, a gente foi direto nesse sem fila nenhuma. Quando eu saí, o do barquinho tava 2 horas, não tava 6, mas tava muita fila, 2 horas, 2 horas e meia de fila. Eu falei, quer saber? Não tenho saco pra isso. Aí eu fui embora, acabei não indo e demos sorte. Voltamos pro Hollywood, o parquinho do Mickey voltou a funcionar e a gente foi indo do Mickey. Então assim, ganhei um ingresso. E nesse do barco do Avatar tem um animatrônico, cara. Sensacional a vida da Cara, dizem que custou... Aquela deusa indiana. Dizem que custou $20 milhões aquilo. Será? Acho que... não sei. Não isso tudo não, né? Mas acho que alguns milhões, né? Como tem dinheiro infinito, né? Assim, a Disney já tem dinheiro infinito, que às vezes os caras falam assim, a Disney tá quebrando. Falam, nos seus sonhos, né? Porque não tem como, é dinheiro infinito. E o Avatar é a franquia que mais rende grana pros caras. Então assim, eu não duvido. Pode ser mesmo do cara falar, cara... Vamos investir uma bela grana nisso Agora, aqui. você sabe que a Disney é muito caro, né? Sim, o ingresso, eu acho. 200 e poucos dólares, né? Acho que 180. Você, quando faz uma viagem para Orlando... Não, ferrou, cara. Você gasta mais em parque... Mais em parque. Do que o aéreo, né? Muito. Do que muito a viagem, mais. Muito né? mais. Muito mais. Mas sabe o que eu ouvi dizer? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Que o dinheiro da entrada é para manutenção. O lucro tá no merchandising. Eu não duvido, porque, cara, manutenção é muito muita caro coisa. também, né? Eu não duvido. Acho caro, realmente, por exemplo, eu só fui, porque assim, apesar de ser o maior propagandista da Disney no Brasil, já fiz aí um monte de podcasts, entrevistas, tal, e sempre, como a gente tá batendo papo aqui, a gente tá falando bem da empresa, a gente tá enaltecendo a empresa, a Disney Brasil prefere fingir que eu não existo. Então, assim, tipo, eu sou completamente ignorado pela empresa. Mas fora, graças ao bom Deus, eu sempre fui muito bem recebido. Tanto que basta ver quem fez o meu prefácio. E aí eles, de fora, que me deram ingressos e eu fui agora. A convite deles, porque daqui, imagina. Ao contrário, daqui a menina daqui ainda teve a capacidade de ligar lá para vetar meu ingresso. Isso é real. Jura? Porque eu passei por cima e fui falar com eles. Minha querida, eu passei por cima porque vocês são arrogantes. A verdade é essa, entendeu? Vocês não atendem ninguém e as poucas pessoas que conversam com vocês, a visão é sempre a mesma. Ou gente arrogante e chata. Então, assim, qualquer feira que você participa, eu escrevo para Viagens SA. Então, já fiz várias capas de turismo do mundo inteiro, que graças a Deus eu viajo muito fazendo matéria para eles. Cara, e já fiz só de Disney 6 capas.
Então a gente conhece muita gente. Cara, eu não conheço uma pessoa no jornalismo, uma, que fala assim, pô, puta empresa legal essa. É sempre a mesma coisa. Cara, ô gentinha chata, cara. O que eles usam é que é a empresa onde o funcionário se acha mais que o Mickey. Eu falei, mas é só aqui. Porque fora, por incrível que pareça, eu posso falar porque eu conheço muita gente lá, cara, a galera é gente boa. Demais, assim, de verdade, gente boa. Eu nunca tive problema nenhum com ninguém lá, cara. Os caras são muito legais. É aqui que, não sei, é inexplicável, entendeu? Coisa de... Enfim, é melhor a gente nem tocar pois é. no assunto. Mas eu só fui por isso, porque tá caro. Não, é muito caro. Realmente. Não, e tá tudo agora, por exemplo, o Fast Pass, que é aquele passezinho que você compra. É que não existe mais. Agora eles mudaram pro Genius, né? Que você tem que comprar. Pra furar fila, né? Que agora é caríssimo, né? Porque o Fast Pass acabou, eles tiraram, então você tem esse Genius. Só que o Genius você tem um problema sério, porque você compra o Genius e você tem que ou contratar alguém para agendar para você no dia as coisas, ou você perde o seu tempo no parque para ficar agendando. Quando a gente foi, como eu tinha ganho os ingressos, a gente optou por uma agência, né? Orlando Turismo. Orlando Turismo. Cara, gente boa demais o cara. Lá de Orlando, brasileiro, gente finíssima, e esse cara fez para nós. E aí, o que é a parada? O cara vai falando para você, Niso, 2 da tarde, Space Mountain. Niso, 3 horas, tem que... Então ele vai marcando, que agora tem isso. E um outro problema, você tem algumas atrações, 7 Anões, se eu não me engano agora o Tron, você tem que pagar para ficar na fila, pra você ter um lugar. Então você paga uma taxa de $20 para você poder entrar na fila. Então assim, cara, é umas coisas sem sentido que tá todo mundo reclamando, não sou só eu, assim. Fora do Brasil, a galera reclama também, gringo reclama muito. Porque o gringo, de um lado, ele é até mais pão duro do que nós, né? Porque a gente, mesmo caro, a gente vai. Eles acham caro e eles não vão. Tem muito gringo que eu conheço que nunca foi. O cara só fala, vai, não, é muito caro. Cara, custa 180 pau, você acha caro? Não, isso é caro demais. Eu falo, meu Deus, cara, você vai no Parque da Mônica, você paga isso aqui. Então, assim, não tem sentido, né? Eu digo em real, né? Se você for fazer a conversão, fala, cara, R$180 pra você é caro? Então, eles acham muito caro. Mas eu até entendo o lado da Disney, não fazendo aqui uma defesa, até porque eu não teria nem por que fazer, mas tá muito cheio, cara. Eu entendo os caras, tá muito cheio, cara. Já passou Réveillon na Disney? Já. Passei Natal e Réveillon. Bicho, é uma coisa horrorosa. Você não faz nada. Tá, mas agora, Oni, não faz nada. Mesmo fora dessas datas, tá digo muito Réveillon cheio. Não, quando você vai mesmo passar o 31 lá. 31, eu já passei. Bicho, é um problema e passei idiota. o 24, passei a... Cara, problema idiota, você não faz nada. Não faz nada. Nem restaurante você consegue ir. Na verdade, quando eu passei o Natal, o meu plano foi esse, não ir em nada. E a gente não foi em nada. Mas já era um plano nosso. Não vamos em nada. Tanto que eu e minha namorada, acho que foi a melhor viagem à Disney que a gente fez foi essa, porque a gente ficou só reparando em detalhes. A gente não foi em nenhuma atração. Então a gente ficou passeando. Literalmente, passeando. Então a gente foi passeando. Então, pô, você ficava lá num lugar, no outro. Coisas que a gente nem repara, porque quando você tá lá, é engraçado isso, né? Todo mundo tá com muita pressa, né? Porque você sai de uma atração, já vamos pra outra, vamos lá. É tudo vamos muito rapidinho. É tudo muito cuidadinho. Você não vê nada. Cara, a hora que você vira e fala pro cara, você viu aquele... O cara fala, onde tem isso? Eu falei, pô, não vi, onde fica?